Onde eu tenho hoje a pesquisadora da Embrapa Semiárido, a Ana Valéria Souza. Bom dia, Ana. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os telespectadores. Vou falar um pouquinho do uso de óleos essenciais no controle de fungos e bactérias. Eu vou levar um pouquinho primeiro para a saúde humana, onde nós temos o uso desses óleos aí, às vezes, para o controle de fungos, bactérias em unhas e outros problemas e tal. E esses óleos, quando utilizados na agricultura, eles formam como se fosse uma película protetora, né? E aí isso acaba sendo lentamente absorvido pela planta e protege contra outros invasores. Mas eu só estou fazendo aqui uma prévia, um preâmbulo. Você vai dizer para mim um pouquinho mais da utilização desses óleos essenciais e para quais culturas e quais problemas eles servem. Tá bom. Então, na verdade, assim, a Embrapa, né, como ela é uma empresa de pesquisa agropecuária, a gente não entra nesse âmbito da saúde humana, né? Mesmo que a gente tenha pesquisado diversas espécies nativas da caatinga que têm potencial também para aplicação na saúde humana. Porém, não é o nosso foco de pesquisa. E para a agropecuária, no caso, as pesquisas têm sido desenvolvidas relacionadas para o uso na aplicação em agricultura e também alguns estudos que nós desenvolvemos para a saúde animal. E quais seriam, vamos começar quais seriam essas plantas aí que seriam, das quais seriam extraídos os óleos essenciais para controle de fungos e bactérias? Vamos começar em culturas agrícolas, que você falou que para a medicina animal vocês também estão trabalhando um pouquinho. Isso. Então, desde que nós iniciamos as pesquisas, nós realizamos estudos de prospecção e identificamos inúmeras espécies nativas da caatinga que são aromáticas, ou seja, são aquelas espécies que produzem esses óleos essenciais. E dentro desse estudo de prospecção, nós selecionamos algumas que sejam passíveis de cultivo, porque isso vai viabilizar a exploração comercial. Por exemplo, nós identificamos algumas espécies arbóreas que produzem óleos essenciais também, mas o rendimento já não é tão considerável. Para você estabelecer um sistema de cultivo já seria mais complexo, né? Seria mais uma forma de manejo lá in situ mesmo, onde a espécie ocorre. Então, dentro dessas pesquisas iniciais que nós realizamos há mais de 10 anos, nós selecionamos aquelas que nós conseguimos estabelecer sistemas de cultivo. Dentre essas que nós selecionamos, nós priorizamos também aquelas que produzem que têm um bom rendimento de óleo essencial, para que isso viabilize realmente o cultivo, a extração e que possa avançar para a produção, né, de biopesticidas voltadas para uso na agricultura. E dentro dessas espécies que nós selecionamos, como eu falei, uma das priorizações foi o rendimento desse óleo essencial. E a partir disso, nós verificamos aquelas que têm compostos presentes nesse óleo essencial que apresentam atividade antimicrobiana efetiva, né? E aí, dentro dessa, nós selecionamos, por exemplo, o alecrim do mato, ou o alecrim de tabuleiro, alecrim de chapada, como ele é conhecido popularmente, que é a espécie Lípia grata. Por que nós priorizamos essa espécie? Porque com os estudos, as pesquisas que nós realizamos para manejo, para estabelecimento do sistema de cultivo, nós conseguimos elevados rendimentos de óleo essencial com elevadas concentrações dos compostos de interesse, esses compostos antimicrobianos, que são esses que têm essa atividade que possibilita o uso do óleo essencial na agricultura. Bom, me parece que essa planta aí que vocês selecionaram, o alecrim do mato, ele é uma planta, uma espécie nativa da caatinga. E ele, eu estou vendo aqui, ele tem altos níveis de timol e carvacrol nas folhas. São essas são as bases dos óleos essenciais para combater a ação microbiana dos micro-organismos. É isso? Isso. No caso dessa espécie, né, existem mais de 200 espécies de lípia.
E diversas dessas espécies apresentam, né, sintetizam esses compostos. Então, não é novidade, né, a Uhum. produção do timol e do carvacrol no óleo Sim. essencial dessa espécie. A novidade é que é uma espécie nativa da caatinga. Nós conseguimos domesticar essa espécie, né? Hoje nós já temos sistema de cultivo nos campos experimentais aqui da Embrapa Semiárido. E esses óleos essenciais, nós, né, a equipe de pesquisa identificou esse potencial para controlar fungos, tanto na pré quanto na pós-colheita de algumas culturas. No caso, como um dos carros-chefes, né, da pesquisa aqui na região do submédio do Vale do São Francisco é a mangue-uva. Então, a princípio, a equipe, né, os colegas da equipe também de pesquisa, realizaram pesquisa com o desenvolvimento de revestimentos para aplicação tanto na pré quanto na pós-colheita para essas duas frutas, né? Bom, Que são carro-chefe daqui, como eu falei. tá, isso que Que é você disse, tem uma coisa que você disse aí que é muito importante, que vocês conseguiram domesticar, porque era uma espécie selvagem, ou seja, ela produzia de acordo com as condições do tempo. Se tem chuva, ela precisa de chuva, se tem seca, ela precisa de seca, aí você tem uma produção pequena. Quando você domestica uma determinada espécie, você traz ela para cultivo domesticado, ou seja, você produz de uma forma mais intensa, e aí vocês retiram dela o quê? Os óleos essenciais aqui, ricos nas duas substâncias que nós falamos aí, que é o timol e o carvacrol, em forma concentrada. E aí a aplicação depois é feita como diluída e por pulverização? Isso, justamente. Quando nós estabelecemos a planta, né, domesticamos, já existe hoje, é possível você cultivar, por exemplo, 1 hectare no mínimo, né, do alecrim do mato, e aí nós realmente obtivemos essa substância pura, o óleo essencial puro. Esse óleo essencial puro, realmente, ele não vai ser aplicado diretamente na planta, nem pré e nem pós-colheita. O que é feito é justamente essa diluição, né? Em laboratório, a parte de revestimento. Porque o óleo essencial puro, ele é volátil, né? Então, se você aplicar, principalmente aqui, que é uma região onde a incidência solar é alta, né, e com altas temperaturas, ele vai perder a sua ação logo. Uhum. Então, o que tem sido feito é justamente esse estudo, essa pesquisa da diluição, né, da produção de revestimentos para retardar essa ação desse óleo quando utilizado. E aí ele vai ficar na folha, e aí resistindo mais tempo, como ele é em forma natural e concentrada, ele é altamente volátil, ele vai resistir mais tempo na folha, criando uma película, permitindo uma lenta penetração nas folhas e absorção pela seiva da planta para se proteger contra aquilo que ela precisa se proteger, fungos e bactérias. E, ao mesmo tempo, essa película vai impedir a entrada também de outros elementos nocivos ou estranhos que possam fazer mal para a planta. E, pelo que eu vejo, aí você falou na aplicação em manga e uva, ele é um controle natural também, né? É uma forma de controle natural, diminuindo aí o uso de pesticidas. Sim, sem dúvida. Essa é um dos principais pontos positivos dessa pesquisa, porque é uma espécie nativa que foi domesticada, pode ser cultivada de uma forma sustentável e a produção é de bioinsumos, biopesticida, ou seja, não vai causar efeitos nocivos nem ao meio ambiente, nem aos trabalhadores de campo que Que bom. usam, né, Aham. que vão usar a substância. Então, isso é um dos fatores bem positivos da pesquisa. Tudo a gente volta para a parte de biopesticida mesmo, né, que não acarretem grandes prejuízos ambientais e nem à saúde humana. É isso aí, então tá aí. A grosso modo, assim, de forma vulgar, a gente diz, tá vendo como é que é? Você está cultivando o mato, porque é uma planta nativa, é um Isso, mato. Mas você, isso, né, mas ele existe na natureza porque ele tem uma função lá na sua produção pequena ou nas áreas onde ele infesta. Mas quando você separa algumas substâncias boas que ele tem e você domestica a planta e traz para uma produção industrial, você consegue criar um antígeno natural, que na natureza ele já faz esse trabalho. Mas, às vezes, podas excessivas,
roçadas excessivas, limpezas excessivas, tiram esses matos, como as pessoas chamam, não é? Está atrapalhando a minha cultura. É o mato, mas ali ele está atraindo algum inseto que acaba protegendo a sua planta. Quando você faz a roçada total, por isso que já não se faz mais. Você vê, mesmo ontem a gente estava mostrando uma plantação de uva aqui em Jundiaí, Vinhedo, se eu não me engano. E você vê embaixo das leiras de uva, né? Você vê algum mato sempre presente ali, que é uma forma de proteger. O terreno não está limpo, porque se o terreno está limpo totalmente, está exposto à terra, pura e simplesmente, quem tem que atacar alguma outra planta ali vai acabar atacando a planta principal, que é a que está produzindo os frutos, né? Eu fiquei muito interessado também no que você falou aqui, porque eu estava vendo no material, além desse potencial agrícola, você também adiantou que ele se mostra também com promessas aí boas para o uso na saúde animal e humana. E eu até citei no início da nossa conversa, a título de preâmbulo e de abertura do nosso bate-papo, que na saúde humana a gente já usa muitos óleos essenciais, principalmente óleos de cravo, à base de cravo e outros, para cuidar de fungos em unha, ou frieiras, ou eczemas na pele. Tem um óleo essencial muito famoso aí, que é um óleo de girassol, para quando você tem problemas de pele por ficar durante muito tempo com coisas que não cicatrizam, ou ficar deitado por muito tempo. Esses edemas podem ser curados com esses óleos essenciais. E aí vocês estão descobrindo a ação também desses aí que vocês estão pesquisando para uso animal e humano também. Como a gente comentou, assim, para a saúde humana, né, não é o foco da Embrapa, né? Sim. Então, assim, nós realmente não voltamos a nossa pesquisa para a saúde humana, mesmo que tenha inúmeras espécies nativas, tanto da caatinga quanto de outros biomas brasileiros, que apresentam excelente potencial para a produção de fitomedicamentos, fitoterápicos para uso na saúde humana. Mas tem gente que faz isso, né? Tem gente, sim, né? Mas vocês são provedores de conhecimento. E, por exemplo, nesse caso aqui, vocês descobriram um princípio ativo de uma planta nativa da caatinga que vocês vão trabalhar para o uso agrícola e saúde animal. Mas alguém pode pegar a base de pesquisa, quem trabalha com fitoterapia para a saúde humana, e utilizar, né? Sim, na verdade, assim, a descoberta desses compostos não é nossa, né, desses compostos, porque, como eu comentei, diversas espécies de lípia produzem esses compostos. Tá. Já existe até uma outra espécie que ela já está mais consagrada para uso na saúde humana, né, que é a lípia origanoides, né, ou lípia acidoides, que é conhecida como alecrim-pimenta. Então, inúmeras espécies produzem esses compostos. Então, essa não é a nossa descoberta. Uhum. O que a nossa pesquisa mostra, né, tem mostrado até aqui, é que, especificamente para essa espécie Lípia grata, né, nativa da caatinga, nós conseguimos domesticar, aumentar o rendimento desse óleo essencial, o que propicia a viabilidade de cultivo comercial e estabelecer produtos, né, biopesticidas, bioinsumos, para uso ou na agricultura ou na pecuária. Ok. Então, assim, na pecuária, as pesquisas ainda são incipientes, mas mostram que justamente por conta desses compostos antimicrobianos, pode ser utilizado como antisséptico, como para lavagem de ferimentos, por exemplo. Cicatrizante. Cicatrizante, justamente, porque tem o efeito, como tem o efeito bactericida, né? Então ela vai ter esse potencial antimicrobiano. Anti-inflamatório. E aí, também, ela apresentou atividade, o óleo essencial dessa espécie apresenta atividade para controlar a bactéria Staphylococcus, que é um dos principais agentes causadores de mastite em saúde animal, né? Mas um ponto importante que vale considerar é que o óleo essencial puro, ele não pode ser utilizado, né, para controlar essa bactéria que causa mastite, porque ele chega a ser tóxico. Tá. A concentração desses compostos é tão alta, é tão elevada no óleo, que pode causar, pode ser tóxico para o animal. Okay. Então, ainda estão, né, em fase de pesquisas o desenvolvimento dessas formulações para uso na saúde animal. Que seriam formulações mais diluídas de forma a baixar a toxicidade
do óleo essencial, que ele é altamente tóxico porque está em alta concentração. Então, Justamente. por isso que não se pode ir usando. Aí, esse é o conselho que a gente deixa sempre para as pessoas. Espera a pesquisa fazer exatamente o que ela tem que fazer, ver quais são as ações positivas e de que forma nocivas as coisas naturais podem influenciar também, né? Isso tanto para controle na agricultura, como saúde animal, como saúde humana. E depois, então, passar a usar a fitoterapia ou as plantas. Não vai sair por aí, entendeu? Metido a cientista que você não é. Para tomar chá de hortelã e de erva doce não tem problema nenhum. Agora, com outras coisas, deixe que os cientistas mexam com isso, não é, Ana? Sim, tomar chá de lípia não pode. Não, pelo amor de Deus. Hortelã pode, eu tenho lá em casa também. Erva cidreira e tudo mais. Olha, agradeço a sua participação, muito bom esse trabalho, mais um super trabalho aí da nossa Super Embrapa. E em qual aba, em qual página, em qual setor da Embrapa que vocês estão, para que eu tenho certeza que esse assunto vai interessar muita gente, mesmo porque é um controle natural e cada vez mais se busca, através da biossegurança, o controle natural para pragas e doenças, né? Bactérias e fungos, etc, etc e tal. Qual é o endereço de internet de vocês? A gente tem o site da própria Embrapa, né? Que é www.embrapa.br. Tá. E aí, a partir desse site principal, existem links que direcionam para as pesquisas, né, que são desenvolvidas na empresa. Muito obrigado, Ana Valéria, pesquisadora da Embrapa Semiárido. Boas as notícias, gostei. Nós que agradecemos. Ok, Obrigada. obrigado e até uma próxima. Ótima quarta-feira Até. para você.